assim, se a gente pegar o ano passado, 24, tudo que jogou o Botafogo ganhou, na teoria é o Botafogo, mas agora em 25, nesse momento, né, um leve favoritismo ao Flamengo. É claro que ainda é muito subjetivo a gente pontuar um favoritismo, porque nenhuma das duas equipes jogaram. Quem botou a Supercopa? Os caras nem jogaram ainda. Não, Fluminense não. Não, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. São Paulo ganhou no São Paulo e Palmeiras. É isso. É isso, com Carpini. Nem era treinador um mês depois. Tanto é que não valeu muito tanto. Subjetivo agora esse favoritismo. Ninguém jogou, a gente nem viu o Flamengo jogar. O Flamengo vai estrear agora sábado e o Botafogo também, acho que nem sábado vai jogar. Não diria nem favoritismo. É claro que quando você vê um time sem técnico, nada, você pode pensar, pende um pouquinho mais, mas sim, muito começo de temporada, gente. Não vi nada do Flamengo, não vi nada do Botafogo para saber quem está melhor para esse jogo. Vocês vão ter que responder. Quando eu estiver desse lado aí, vão me perguntar. Eu vou responder que não tem, ué. Vai ter favoritômetro? Hã? Vai ter favoritômetro? Não, vai incorporar o Rezec? Tem um linômetro aqui. Eu estou perguntando para vocês. O Flamengo ele é favorito, porque ele é um time que está adiantado, que tem uma base estruturada, o treinador está trabalhando desde o ano passado. Ideia de jogo fixada. O Botafogo perdeu um monte de jogador importante, o treinador, tudo, mas assim, gente, na hora que o cara apita ali, ó, acabou, vai correr. Todo mundo tá correndo ali. Eu ia dizer que é certo que até lá o Botafogo já vai ter seu treinador, mas isso aí eu acho que essa frase eu ainda... Dá pra cravar, não. Eu colava essa frase semana passada e ela tinha mais sentido para mim quando eu falava isso. Não, até o dia 2 de fevereiro o Botafogo vai estar com seu treinador, isso é óbvio. Não é. Veja a declaração do Textor aí, a gente traz mais um print de uma declaração curiosa nesse início de temporada. Diz Textor: é um ano longo, sei que todos estão animados pelo jogo contra o Flamengo, mas temos que assegurar que tomamos a decisão certa. Queremos ganhar o Brasileiro, competir na Libertadores e bem no Mundial de Clubes. Estou cuidadoso para não ser muito apressado com essa decisão. Estamos levando isso a sério, estaremos prontos para jogar. Nosso time é muito bom, vamos ver. Tenho certeza de que farei uma proposta por um técnico em janeiro e que quando eu fizer isso, o técnico vai aceitar o emprego. Mas isso não vai nos deixar muito tempo para treinar antes de 2 de fevereiro, que é a data da Supercopa. Ou seja, ele já disse que não vai ter muito tempo para treinar, mas animou a minha tese agora. Vai ter treinador em fevereiro, porque ele disse que vai fechar agora em janeiro. Tem uma semaninha. Ele acha, ele falou que vai fazer uma proposta e acha que o cara vai aceitar. Mas é exatamente isso que ele falou, mesmo que acerte, não vai dar tempo ainda de... Entendeu? A não ser que acerte hoje, aí ainda vai ter um tempinho para treinar, uma semana, mas... Mesmo assim é muito pouco, né? Muito pouco. Esse jogo tem que ser encarado da forma que ele deve ser encarado. É legal, é um título, mas é o começo da temporada, é quase festivo esse jogo. É o título menos importante, tu falou isso mesmo. É o título menos importante. Os jogos importantes é o menos importante. O cara que ganhar, o torcedor que ganhar vai zoar o rival. Que bom, né? Tudo importante. É um jogo valendo, vai estar todo mundo aqui parado para assistir. Só que é só a Supercopa. Não passa disso. Mas quando a gente for falar da temporada, a gente vai dizer assim, ganhou ou perdeu a Supercopa. Começou o ano. Pergunta pro Carpini se valeu pra caramba o título dele. Não fala isso, São Paulo. Não ganhou nada na temporada, passou o ano inteiro sem título. Eu acho também. Fala pra Botafogo e Flamengo, vai ganhar. Fecha aqui, ó, você vai ganhar a Supercopa e acabou o ano. Ninguém vai aceitar isso. A Supercopa é menos importante que o estadual, gente. Claro. Opa! Não. Lógico que é. Aí eu vou embora. Mas claro que é. Vocês passam a vida inteira tentando me convencer de que estadual não serve pra nada. Aí vem uma Supercopa. Porque você não chega à Supercopa porque você é bonito. Você chega à Supercopa porque você ganhou Brasileiro, você ganhou o Brasil. Mas a Supercopa não é uma mata-mata do Brasileiro. Não. A Supercopa não é um torneio que os dois apertaram a mão. Vamos bater uma Supercopa nós dois? Não. Você tem que ganhar a Copa do Brasil, você tem que ganhar Campeonato Brasileiro. Mas ninguém ganha a Copa do Brasil pra jogar Supercopa. Você ganha a Copa do Brasil porque é a Copa do Brasil. A Supercopa é um adendo. Mas ela é a continuação olha, vou ganhar o Brasileiro pra poder disputar a Supercopa. Não, você vai ganhar o Brasileiro pra disputar a Libertadores, pô. Tem um jogo também do estadual. Foi como eu abri ali, mas beleza, você pode discordar, claro. Pra mim tem que ser tratada como ela é. É só a Supercopa, é um joguinho festivo entre os dois campeões, abrindo a temporada. Não, mas a minha indignação, desculpem, que eu não estou aqui para me indignar. A gente ficou mais indignado com a tua resposta. Eu sou o apresentador, eu tenho que ouvir vocês e respeitar, eu não posso me indignar com isso aí. Não, você deve se indignar com isso. Mas, por favor, amigos, a Supercopa é muito maior que campeonato. Claro que não. Eu discordo. Muda a pauta aí, Lino. Eu discordo. Não, Lino, lógico que não. O que corrobora Ninguém ganha o Campeonato Brasileiro
pra disputar a Supercopa, Lino. Lino, Nossa, o vou que disputar corrobora, aqui a Copa do Brasil. Só. E bota um ponto final nisso, foi o que ela falou. A gente não lembrava quem ganhou no passado. Ninguém lembra. Assim, de rápido a gente não vai Fiquei tentando lembrar os placares aqui, não vinha na minha cabeça. Exatamente. Não, pro São Paulo foi importante, gente. Foi. O Carpini foi mandado embora depois. Isso é outra história. No Isso é outra estadual. história. E aí, o que valeu mais? Isso é outra história. Acho que pro CPF, Thiago Carpini foi muito importante. O primeiro título dele com uma grande equipe, né? Ganhando no estádio que o São Paulo não tinha ganhado ainda. Beleza. Mas o estadual, para mim, é mais título é importante. importante. No estadual, você ganha de 3 rivais para passar, chega na final, enfim. Tô tomando 3-1 aqui, mas eu vou perguntar isso para outros comentaristas aí, ver se mais alguém concorda com essa loucura de vocês aí. Falar em loucura, a gente não entende ainda quais são os movimentos de mercado, né, que o Botafogo ainda pode fazer. Tá vendo contratações, tá vendo que existe uma estrutura no Botafogo que permite pensar, né, num caminho para a temporada, depois o treinador vai ter que se ajustar a isso. Mas o Arthur Jorge, que acaba de sair do Botafogo, falou que continua procurando jogadores para o Al Rayyan e continua olhando jogadores do Botafogo. Veja só. Os jogadores do Botafogo são todos para mim muito alvos porque são jogadores que eu adoro. Eu sou apaixonado pelos jogadores do Botafogo e por aquilo que nós conquistamos juntos e conheço-os muito bem, todos eles naquilo que é o seu valor futebolístico, mas também o seu valor de caráter. Portanto, são sempre muito apetecíveis, mas não estamos nesta altura em condições de afirmar ou de garantir, porque temos um leque de jogadores em que, como você sabe, nós só temos 5 vagas para estrangeiros, portanto é muito curto. Estamos a tentar poder ser muito criteriosos na escolha, na seleção, para percebermos o que é que nós conseguimos, neste período de tempo, acrescentar à equipa, ou se o vamos fazer ou não, tudo depende, mas seguramente que, seja este mercado ou o próximo mercado de final da temporada, teremos então aí sim mais opções, mais oportunidades e, quem sabe, podemos trazer os jogadores que conhecemos e que queremos muito. Ele está pensando no Gregory, né? É o jogador que, em tese, mais se fala. Em princípio, ele. Mas na entrelinha ele deixa claro que não é só o Gregory, que ele está de olho em mais gente do Botafogo. Já vi essa novela antes. Agora ele não é mais Botafogo, gente. Agora ele é Al Rayyan. Ele quer levar os melhores jogadores que ele pode para o time dele, para ele continuar ganhando, para ele ter uma outra renovação de contrato. Acabou a história dele com o Botafogo. Ele sabe que ele vai ficar com dó do Botafogo? Ah, não, pô, o Gregory é muito importante pro meu ex-clube. Ele tá nem aí pro Botafogo. Agora, né? Agora que ele saiu. Normal, como nenhum outro técnico tá. Como o próximo, quando o técnico que sei lá, vamos dizer que o Jardine fosse contratado, chegasse no Botafogo, ele vai querer trazer alguém que tá bem lá no América do México também. Isso é normal. Acontece isso. Tem polêmica nenhuma nisso. Mas ele falou sobre o quanto foi duro para ele deixar o Botafogo. Poxa, imagino. Nossa, que dificuldade, Arthur Jorge. Nossa, tô quase convencida. Nossa, força, guerreiro. Essa força que ele saiu pra mim, desse jeito que ele saiu pra mim, foi uma coisa que eu... Força, guerreiro. Tudo que eu defendi o Arthur Jorge durante a temporada caiu com a forma que ele saiu. Pra mim foi muito ruim. É? Muito ruim. Conta pra gente, Arthur Jorge. Foi de facto um momento muito difícil para mim tomar a decisão de sair, mas também entendi que havia ali fechado um ciclo que tinha sido um ciclo ganhador, um ciclo de sucesso, um ciclo de grandes conquistas, um ciclo de glória eterna até, e portanto entendemos que aquele podia ser o momento, e quando digo entendemos, é uma decisão que é minha também, mas obviamente do clube também, naquilo que foi o acordo que tivemos para poder quebrar os 2 ciclos que tínhamos e cumprimos apenas um, mas para podermos de facto também memorizar aquilo que é o que nós conquistamos, ou seja, de termos ali um ano que tinha sido memorável, e portanto aquilo que eu sempre falei com o João Textor foi exatamente isso, de que seria muito difícil nós repetirmos aquilo que fizemos e que seria um momento importante para nós, para todos nós, que aquilo fosse um momento que ficasse eternizado e que ali pudesse ser um momento em que nós tivéssemos que fazer caminhos separados. Ninguém ficou chateado com ninguém. Eu percebo tudo aquilo que se fala e percebo tudo aquilo que seja a parte emocional, mais do torcedor até, mas há aqui um sentimento por mim de grande amor até pelo Botafogo. Falei pro Textor que seria muito difícil a gente repetir aquele momento. Não é uma frase legal, né, cara? Você falar assim, pô, eu acho que a gente não vai conseguir mais aquilo que a gente conseguiu, então eu tô aproveitando a oportunidade que rolou para mim. O pensamento é ótimo, né? O pensamento é ótimo, porque assim, ele vai ficar aqui para ser cobrado e repetir exatamente o que ele já fez. E ele reconhece a dificuldade de fazer tudo o que eles fizeram. E que mostra um pouco de hombridade. É frustrante? É.
Mas eu tenho certeza que não doeu muita coisa no Arthur Jorge, não. Tô com a Ana também. Ele foi embora. Eu acho claro que ele, de repente, não, queria ficar, tem um carinho claro, e tal, lógico. mas é óbvio, eu acho que é muito por isso que ele falou, acho que ele foi até sincero nessa frase, aí não é legal de ouvir, mas cara. É sincero, Lino. É que vocês não estão de má vontade com ele também, não? Cara, é um estrangeiro, veio aqui, venceu, conquistou o que tinha pra conquistar, tal, pô, deu um abraço. Não, tô com má vontade, só falei sobre que ele falou que foi muito duro. Acho que não foi duro, ele foi receber 2 caminhões não foi nenhum, foi 2 caminhões de dinheiro lá do outro lado, foi tranquilaço pra ele sair. A gente só tá brincando. Sai daqui campeão de tudo, né? É só uma brincadeira, mas seria difícil repetir, né? É difícil ele assumir isso, ele assumiu, ele foi muito sincero. Claro que é difícil ganhar Brasileiro e Libertadores, é óbvio, quem já fez isso 2 vezes seguidas? Ninguém. Então é muito difícil mesmo. Por isso que eu valorizo muito o trabalho de Abel Ferreira, que é polêmico, vive atacando a gente, mas ganhou, continuou, ganhou de novo e tá toda hora buscando alguma coisa. É difícil ficar. Muito. E é difícil você se manter no topo. E por isso que eu valorizo muito o trabalho do Abel. Essa história eu acho que vale uma conversa um pouco maior, assim, porque primeiro tem um caminhão que parou ali também. Depois que não dá para dizer que o Abel não tenha negociado também possibilidades de saída. Isso, e também ganha muito bem no Brasil. E talvez também o Abel não tenha encontrado nenhuma proposta que fosse tão sedutora ao ponto de ele querer deixar o Palmeiras. Mas deve ter tido proposta. Mas é que ele pensa, às vezes o pensamento dele é voltar para a Europa, né? Pegar um grande clube e não ir para um mercado alternativo que vai te dar 5 milhões de dinheiro. O Abel ficou sendo campeão, pegando um monte de alguns jogadores de base, sem grandes contratações. Eu valorizo muito o trabalho dele por isso. Só que ele ganha muito bem para fazer esse excelente trabalho. Tem outra questão. Não aquela demora do Arthur Jorge, com ele certeza, queria ser valorizado, ele negociou para ganhar bem mais. E aí, eu acho que o que ele queria passou do limite que o Textor queria pagar. Teve isso, Com certeza. Não, teve. O noticiário dizia exatamente. Isso. Já o Abel, a gente sabe, né? A gente viu o caso do Rony. Imagina se o Rony teve isso para ele ficar, imagina pro Abel. Exato. Então o Abel, de repente, teve o salário... De repente não teve, né? Teve o salário para... Parou ser o caminhão. Convencido, parou um caminhãozinho e meio, entendeu? Aqui já para ele já estava bom. Não, a Leila abriu a porta da esperança para ele. Ele realmente teve uma grana legal. Porta boa, né? Porque tem umas portas que abrem que não tem nada. Você lembra disso? Quem sabia? Era um bicho, era um monstro. Saiu um monstro batendo. Não, e o Arthur Jorge, eu lembro agora, voltando ao noticiário de algumas semanas atrás, o Arthur Jorge deu um all-in, assim, botou na mesa a possibilidade de ter uma grana maior e o Botafogo bloqueou ele. O Botafogo disse, além disso, não dá para passar, é o que a gente pode pagar, ou o senhor aceita, ou o senhor segue sua vida. E não restou a ele outra opção senão seguir a vida dele. Talvez o Botafogo hoje reflita que... acho que não, né? Acho que o Botafogo não se arrependeu, né? Do quê? De não ter oferecido mais grana para ele. Não, gente. De não ter estacionado o caminhãozinho. Não, é isso. Pé no chão. Seguimos no Rio de Janeiro com o Botafogo, Cícero Melo chega ao vivo também, porque assim, se o Botafogo tá se organizando para 2025, Cícero, o mercado da bola também não é bobo. Tem gente de olho em jogadores do Fogão, certo? Bom dia. Bom dia, Mário. Beijo pra você, um abraço nos companheiros, Mário Marra, Jailson, do Fã de Esporte, especialmente torcedor alvinegro. O Botafogo vive uma situação curiosa. É um dos times que está fazendo um desmanche e também está fazendo uma remontagem ao mesmo tempo. Vejam vocês que o Botafogo já perdeu jogadores importantíssimos que foram campeões aí brasileiros e da Libertadores da América, como Luiz Henrique, Almada, Júnior Santos, que foi para o Atlético, Tietê, entre vários outros que já deixaram o clube, Eduardo foi para o Cruzeiro. Contratou ainda Tiquinho Soares também, envolvido nessa contratação do zagueiro Jair do Santos Futebol Clube. O nome, o alvo agora da vez no mercado brasileiro e do exterior é o volante do Botafogo, o Gregory, de 30 anos. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma proposta de 4 milhões de dólares, cerca de 24 milhões e 100 mil reais. Essa proposta não foi aceita pelo Botafogo, que em princípio não quer negociar, não quer perder o jogador. O Al Rayyan, que é o novo time do técnico Arthur Jorge, também tem interesse no Gregory e fez uma proposta de 2 milhões e meio de dólares, cerca de 15 milhões e 200 mil reais, mais 500 mil euros em bônus, dólares em bônus, cerca de 3 milhões de reais. O que acontece? O Gregory, que chegou no ano passado ao Botafogo,
custando 2,5 milhões de euros, né? 13 milhões e 400 mil reais na época, é um jogador muito valorizado. O Palmeiras tem interesse, essa é a informação, mas não fez proposta para o Botafogo até agora. São 56 jogos, 3 gols e 2 assistências do Gregori com a camisa do Botafogo. Vamos aguardar, é um jogador muito disputado e não será surpresa se ele for negociado também nessa janela de transferências. Quanto ao Luiz Henrique, foi negociado com o Zenit, ou Zenit, da Rússia por 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais. E na negociação vão vir, né? Dizem que é uma negociação à parte, mas tudo vai ser misturado ali em termos de grana, né? O Wendel, volante, deve chegar só em junho, 20 milhões de euros, e o Arthur Meia, aquele que já jogou no Palmeiras, no Bragantino, 10 milhões de euros. Está movimentado o mercado do Botafogo e a torcida não sabe que time Botafogo vai ter, porque não tem nem técnico para substituir o Arthur Jorge. Botafogo volta a campo hoje, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. O time está em 8º lugar com 3 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas. O jogo desta noite é no Newton Santos, às 21h30, contra a equipe do Volta Redonda. E o Carlos Leiria é que continua dirigindo interinamente o time do Botafogo. Movimentado o mercado do Botafogo, mas muitos pontos de interrogações. Viu, Mari? E é bom que aí o Mário Marra e o Jailson também vão comentar. A gente vai abrir um debate exatamente sobre essa questão. Vamos pro Rio de Janeiro, então, agora com o lado do Botafogo dessa história. Porque o Botafogo tem se organizado para 2025, Cícero, mas também vê alguns dos seus jogadores sendo observados, claro. Um elenco campeão, muita gente de olho em suas peças. É verdade, Mário. Botafogo está se movimentando aí no mercado e a torcida alvinegra está muito preocupada e apreensiva com essas movimentações do Botafogo. Porque até agora, por enquanto, o Botafogo praticamente só perdeu grandes jogadores, né? Ídolos da torcida, como Luiz Henrique, Almada, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Eduardo, Tietê, quase um time inteiro, né? E de positivo, de jogador, para chegar e jogar, só contratou o zagueiro Jair, do Santos Futebol Clube, negociação que envolveu o Tiquinho Soares indo para a equipe do Santos. O Gregori é o nome que pode sair, nome da vez que pode sair. Está muito requisitado, tanto por clubes do Brasil como Atlético Mineiro. Palmeiras não fez proposta, mas é um jogador que interessaria ao Palmeiras, né? Como para clubes do exterior. A proposta do Atlético Mineiro teria sido de 4 milhões de dólares, recusada pelo Botafogo, 24 milhões e 100 mil reais. O Al Rayyan, time do Catar, que agora é dirigido pelo Arthur Jorge, teria feito uma proposta de 2,5 milhões de dólares, claro que recusado imediatamente pelo Botafogo também. O Gregori chegou ao Botafogo custando 2,5 milhões de euros, 13 milhões e 400 mil reais. Se essa proposta aí viesse confirmada do Palmeiras de 5 milhões de dólares, é bem possível que o Botafogo venda o jogador para o Palmeiras. Por quê? Há uma cláusula no contrato do jogador com liberação obrigatória em caso de uma proposta do exterior de 4 milhões de dólares. Mas mesmo que não seja do exterior, seja do Palmeiras, por exemplo, de 5 milhões de dólares, como o John Textor está ali para lucrar, já teria um lucro grande, teria um lucro do dobro do que ele pagou, né? 2,5 milhões de euros para 5 milhões de dólares, quase o dobro seria o lucro. Vamos aguardar, ainda vai acontecer muita coisa nessa negociação envolvendo aí o Gregori, o Botafogo que perdeu o Luiz Henrique, mas na negociação ainda obscuros números, estão vindo o Wendel, volante, deve chegar em junho, e o Arthur Meia, aquele mesmo que foi do Palmeiras e do Bragantino. Botafogo volta a campo esta noite pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Jogo no Newton Santos, 21h30, contra a equipe do Volta Redonda. Técnico Carlos Leiria é outra preocupação da torcida alvinegra. Quem vai ser o técnico do Botafogo? Não se fala nada até o momento. O John Textor está agindo, mas no momento vamos aguardar para ver o que vai acontecer com esse Botafogo. Mari. É muita dúvida que o Cícero Melo coloca aqui pra gente, a gente vai ficar doido. As médias do Gregori, obrigada, viu, Cissão? Em 53 jogos, em 2024, sem contar o estadual, ele liderou os quesitos duelos defensivos, número de desarmes, nas médias também em posses recuperadas, ele teve a 3ª entre os seus companheiros e passes certos, o 4º no ranking do time. Teve 3 gols e 2 assistências, que não é a função dele nem ser artilheiro, nem ser um camisa 10. A gente também pode ir mais uma vez por partes, né? De quem tem interesse e de quem é o jogador ou do lado do Botafogo. Vocês querem começar com quem quer contratar o Gregori? Palmeiras e Atlético. Faz sentido ir atrás de um jogador como o Gregori? Faz. Faz pros dois? Sim. O Gregori é muito bom jogador, né? Já era bom jogador no Bahia, né?
há muito tempo, e a temporada passada dele foi muito boa, faz sentido. Faz sentido. Mais para o Atlético, mais para o Palmeiras? Mais sentido da contratação? Botar mais esforços para contratar um jogador como o Gregore? Pensando aqui rapidamente, acho que faz mais sentido para o Atlético Mineiro. Pelas perdas do Atlético na janela de transferência agora, porque no Palmeiras a posição dele ainda tem o Aníbal. Beleza, tem uma comparação ali, mas ainda tem o Aníbal. Então, eu preciso tirar mais dinheiro do caixa para contratar esse jogador. Acho que seria mais o Atlético Mineiro do que o Palmeiras. O Gregore seria um substituto para Batalha, para Zaratio ou para alguma coisa nesse meio termo? Mais para Batalha. Mais para Batalha? Batalha. O Zaratio, no Atlético, ele fez também função defensiva, né? Fez bem, inclusive. Mas eu vejo, pensando no Atlético, ele mais, não como um Batalha zagueiro, mas como um Batalha protetor. O que chegou, né? Até que ele tá dando uns passinhos pra trás, né? Sempre foi na carreira dele, né? Hoje, na função, tem o Alan Franco, tem o Otávio, tem o Fausto Vera, mas é pouco, pensando em toda a temporada, né? E aí é um problema do treinador rodar elenco e tal, mas eu acho que faz muito sentido o Atlético pensar em um jogador como ele para a substituição mais do Batalha. Ou para ser titular. Sim, é interessante ver essa mudança também do perfil dos jogadores, porque o Gregore ele faz 31 anos em 2025, então também é mais um jogador com uma média de idade acima dos 30, né, que o Atlético vai buscar, e não necessariamente aquele perfil de jogador mais jovem, Jailson, é mais sobre... Eu até esqueci de citar o Gabriel Menino, né? Tem o Gabriel Menino. Que acabou de chegar. É que o Menino seria um 8, vamos botar, né? O Menino sairia mais pro jogo, seria um segundo volante. O Gregore é aquele cão de guarda mesmo, aquele cara que vai proteger a zaga, camisa 5, a gente viu muito... Sendo muito sincero, assistindo aos jogos do Botafogo, o Marlon Freitas saía um pouco mais e o Gregore segurava o piano de todo mundo. Marcava basicamente para todo mundo ali. Não tirando os méritos defensivos, né, que o Arthur Jorge fez, mas várias vezes ele descia para fazer terceiro zagueiro também, para liberar os laterais. Bom jogador, mas só a passagem dele, né, a mudança dele para mim do Bahia, que no Bahia ele tomava muito cartão amarelo. Muito cartão amarelo, porque ele chega firme. Eu vi na final da Libertadores. Madeira, exatamente. Ele chega firme, ele foi infelicidade, mas sim, ele chega firme e pra mim ele consertou isso. Ele toma menos cartões, mas continua chegando duro nos adversários. E pra função dele é o que ele tem que fazer. Em relação, você falou da idade. Da idade, é um ponto, Jailson, nessa conversa, assim, para quem quer contratar o jogador, é muito mais uma necessidade, porque a janela... Para mim, a necessidade é aquilo que a gente estava conversando ali em off na redação, né, Mário? Para mim, os valores do mercado, e isso a gente já está falando aqui, fica ali, né, mercado da bola e tudo mais, as conversas hoje, tudo em euro. E a gente estava conversando desde o final do ano passado em relação aos salários dos treinadores, que a gente... foi chegando a algumas conclusões impressionantes em relação aos salários dos treinadores. O Boina chegou no Vasco, deu 3 espirros, foi embora com 1,5 milhão. Saúde. Amém. Mas não foi isso? Mas foi. Impressionante. A gente não viu nada do Boina, ele ganhou 1 milhão e tanto no contrato. É verdade. Que rescisão, né? Uma rescisãozinha dessa. 3 espirros. Hein? Você gostaria? Posso começar a espirrar? Mas eu acho que o mercado está assustador. Essa é a realidade. Para mim, a gente estava falando disso no final do ano. O Atlético Mineiro acabou segurando um pouco a onda por conta do treinador. Acho o treinador, e há um diagnóstico que não era difícil de ser feito, que a gente está falando aqui há um tempo, que o elenco do Atlético Mineiro era curto na temporada passada, e o Cuca deve ter chegado lá e falou, realmente, não é muito difícil, é curto e a gente precisa contratar. Tá bom, a gente precisa contratar, só que a gente quer rejuvenescer o elenco. Tá, mas você vai pegar qualquer jogador aí com 24, 25, 26 anos, você vai pagar lá para 15, 20 milhões, dependendo do jogador, dependendo de quem for, 20 milhões de euros, tá? Dependendo de qual for esse jogador. E aí, não resta opção, você vai ter que jogar um pouquinho mais para cima, a idade. E aí você já vai pegar uns caras de 29, 30, 31 anos, porque é o que o mercado oferece. Mesmo assim, os valores são assustadores. Que você pega, por exemplo, sei lá, questão salarial, você já vai, o que a gente tava falando, é tudo de 700 mil para cima. Não tem nada abaixo disso. Aí é o jogador ok com 1 milhão e tanto de salário. Mas então
sim, eu fico pensando assim, as diretorias hoje em dia tentando mapear o mercado, sabe? Eu quero um scout fenomenal. Eu quero pegar um jogador abaixo, quero rejuvenescer meu elenco, pegar um jogador abaixo dos 20 e poucos anos. Tá, vai abrir o bolso? Se você não for abrir o bolso, você não vai contratar. E eu acho que é isso que a gente tá vendo nesse início de ano. E é incrível, né, assim, que falando de um scout fenomenal, tem clubes que mudaram a sua vida porque apostaram em um scout fenomenal. Lá vou eu, primeira vez no ano que eu falo. Mas o Brighton yes. O Brighton é um grande exemplo disso. E é um grande exemplo disso aqui no nosso quintal. É Estupinhan, McAllister. O Vitor Reis fez a primeira proposta, foi o Brighton, né, Marra? O Inciso. McAllister, Inciso, Caicedo e McAllister, a gente tá falando de 200 milhões. Caramba. E os caras que foram contratados quando eles valiam pouquíssimo. Então, o Boa Noite, que tá no Leicester, tem muito jogador muito bom. O Barco, que está emprestado, né? Valentim Barco, lateral esquerdo. Que é do Boca. Sim. Muito jogador que aparece aqui e que, às vezes, o clube nosso, brasileiro, não busca e os outros já buscaram. Assim, já foi. O Brentford também faz isso. Então, assim, é preciso mesmo investir nisso. E aí você pensa a situação do Atlético, querendo trazer mais um jogador muito bom, campeão da Libertadores, campeão brasileiro por 31 anos. Na temporada passada, foi pior, hein? O início da temporada passada, vale lembrar, tinha Edenilson e Patrick, por exemplo. Nossa, foi mesmo? Verdade. Jogadores acima de 30, que já tinham jogado menos na temporada anterior e que iniciaram a temporada lá. Verdade. E aí não é desrespeito aos jogadores, é desrespeito aos departamentos que contratam. Sim, porque não era para contratar. E depois não era para manter por tanto tempo com salários altos e jogando a média de idade lá pra cima. Tanto que eles não ficaram. Você queria completar, Jailson? Acho que você ia pegar ali. Não, achei que você tinha feito... Não, eu concordo com ele. Agora, e pro lado do Botafogo essa história? Assim, o Palmeiras, a informação aqui da ESPN é que o Palmeiras não fez a proposta pelo Gregori, uma proposta financeira pelo Gregori. Mas, querendo ou não, o Botafogo também tá sendo testado no mercado. Agora eu vou chegar... É óbvio que os jogadores do Botafogo vão ser observados, não é, Jailson? Claro. Você é campeão, você olha lá, esse cara aqui joga muito, deixa eu lá dar uma conversada, oferecer um salário um pouquinho maior, sejam reservas, que normalmente é mais fácil, mas agora também do time titular. O que o Botafogo fez ano passado era óbvio. Era óbvio que o Botafogo seria não só observado, seria atacado, mas eu imaginei por times lá de fora, sendo muito sincero. Não imaginei aqui dentro, por conta do poderio financeiro do Botafogo. Eu repito aqui, eu já falei isso, eu vou repetir. Os jogadores que saíram do Botafogo, tirando o Luiz Henrique e o Almada, ok, era uma transição, os jogadores que já entregaram o que tinham que entregar para o Botafogo, e agora o Júnior Santos, né, desculpa. Mas tirando esses três, eram jogadores que já tinham entregado as coisas, o potencial deles para o Botafogo, vamos falar assim. Já eram reservas, já eram jogadores ali de um rodízio. Nenhum deles, com todo o respeito a todos, foram campeões com o elenco, mas nenhum deles me trazia algum tipo de preocupação. Ok, é normal, fim de ciclo, cada um vai buscar o seu lado, e fé, né, como diz, acabou. A questão do Luiz Henrique, o Almada e agora o Júnior Santos, e ainda vem essa situação do Gregori, eu vou repetir o que eu já falei aqui, tem alguma coisa muito estranha lá. E aí, obviamente, a forma que o Textor trabalha, deixa tudo ali a 7 chaves, e a forma dele trabalhar, não estou aqui criticando, tá? É o jeito dele, tanto que essa busca pelo treinador. E ele já falou, não estou com pressa e tudo mais, enfim, é o jeito dele trabalhar. Só que eu não consigo entender alguns movimentos. Por exemplo, o Júnior Santos foi uma proposta irrecusável, ok. Agora, não ter nem, sei lá, não ter nenhum tipo de argumento para segurar alguns jogadores. Por exemplo, o Gregori foi muito importante ano passado. Sabe? E do lado, a gente não sabe se vai ser vendido, né? Sim, claro. Mas ele foi muito importante ano passado. Agora o Arthur está envolvido na negociação do Luiz Henrique, já chegou. Ainda é um baita jogador. Se eu fosse o Botafogo, eu faria uma pressão para chegar agora. Né? Faria, porque o Endo é um baita jogador. Seria um segundo volante também. Poderia complementar. Agora, por exemplo, se o Gregori sai, não duvido do Textor, sei lá, tentar colocar ali na mesa e falar, vem o Wendel agora então, não tem como. E faz sentido da lógica do jogador sair do Botafogo para um mercado nacional?
Dependendo da proposta. Acho que aí muito mais financeiro, o Botafogo vai ser mais visado e esses outros jogadores